Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos de volta aqui com a nossa terceira aula do curso IA para Negócios do Zero Automação. E, novamente, Magno Maciel, nosso convidado especial, já vai entrar aqui para apresentar novas ferramentas para vocês. Espero que tenham gostado muito da aula passada, comentários super positivos, tanto aqui para mim quanto diretamente para o Magno. E essa é a ideia, pessoal. Por isso que a gente pensou no curso IA para Negócios na prática. Então, a gente está trazendo, tem de mais atualizado de ferramentas para vocês. Daqui a pouco a gente vai começar a entrar em cases e também vão mostrar ferramentas. Tudo isso para você colocar em prática no seu negócio, no seu departamento e também vários insights para você colocar no seu dia a dia, tanto sua vida pessoal quanto vida profissional. Então, acho que está todo mundo pronto. Eu não vou enrolar aqui sem mais delongas. Magno Maciel, muito boa noite. Seja bem-vindo de novo. Mais uma aula. Obrigado, Fernando. Valeu. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula para a gente trazer ferramentas de IA, trazer inovação, fazer vocês cada vez ficarem mais próximos de tudo isso, né, que está acontecendo no campo da inteligência artificial. Hoje, prometo que a gente tem mais ferramentas práticas. Da mesma forma que eu prometi da primeira vez, ferramentas que você já vai conseguir aplicar amanhã no seu negócio, que não vão depender de um conhecimento técnico, não depende de uma linha de código. Essa é a nossa promessa que a gente vai manter aqui até o final. E vamos lá, vocês já estão vendo aqui a minha tela, nossos avisos paroquiais aqui de sempre. Eu já quero começar trazendo uma frase importante para uma reflexão e que vai servir de base aqui para as ferramentas que nós iremos incorporar aqui na nossa aula de hoje. Tenho certeza que vocês provavelmente já ouviram essa frase, que de uma certa forma até já se tornou um pouco clichê, né? Mas o fato de ser clichê não quer dizer que ela não seja verdade, de que os dados são o novo petróleo. Essa frase, né, que ela remete ao fato de que quando uma empresa ela tem uma cultura de dados, ela toma decisões data-driven, ou seja, direcionadas por dados, isso traz um valor, incorpora uma nova forma de gestão, minimiza riscos, ou seja, é o que se vê como uma excelência dentro dos negócios. Então, para que eu possa fazer tudo isso, eu dependo de dados, e os dados têm esse valor, portanto, é por isso que a gente fala que ele é o novo petróleo. Agora sim, isso é verdade, já entendemos, a frase já é conhecida, só que qual que é o desafio para a gente trazer essa frase para dentro do negócio? Ainda que nós entendamos que os dados são importantes, a gente sempre esbarra em duas questões. Uma, não adianta eu saber onde o petróleo está se eu não for capaz de extraí-lo, não adianta muito. Eu posso estar literalmente sentado em cima de um poço de petróleo se eu não tiver uma capacidade de retirar ele de lá, não adiantou para muita coisa. E o segundo ponto é, ainda que eu seja capaz de retirá-lo do poço, eu preciso ser capaz de refiná-lo. Se eu não faço um refinamento nesse petróleo, eu, claro, não vou extrair valor, eu não vou fazer com que ele seja efetivamente útil para as minhas aplicações. Então é exatamente isso que a gente vai explorar aqui hoje. A minha capacidade de extrair dados e também a minha capacidade de gerar valor a partir desse dado, refiná-lo para que eu possa consumi-lo de uma forma mais eficiente. Legal? Bom, para a gente começar esse processo aqui metaforicamente aqui da extração e refino do petróleo, vamos já trazer uma primeira ferramenta. Essa primeira ferramenta, que é o Browse AI, tá aqui o nome dela, tá aqui a URL para ninguém se confundir. O Browse AI, eu vou até abrir aqui para ajudar a gente a guiar o raciocínio. Vou colocar em tela cheia para ficar melhor para todo mundo enxergar. Olha só, essa ferramenta, ela é uma ferramenta que simplifica muito algo que não é tão simples, que não é tão, vou dizer que não é nem tão eficiente quando a gente faz da forma tradicional. E falo com alguma experiência, porque num passado não tão longínquo, atuando ainda como programador, tive que desenvolver uma série de data scrappers, que são esses robozinhos que a gente cria que eles percorrem um site, coletam e extraem aquelas informações e devolvem isso para a gente. É um raspador de dados, né? Um data scrapper. Até para dar um exemplo, Magno, imagine que você quer saber o preço, tem um produto no Mercado Livre.
e você quer saber o preço do concorrente ou dos seus concorrentes. Isso é um data scraping, né? Você Exatamente. percorre uma plataforma para ilustrar para o pessoal aí, você tem esse comparativo, né, de quanto é que está o seu preço no seu site e o preço dos concorrentes em diversos sites. Já dei um bom spoiler por onde eu vou daqui a pouco, mas é Opa! exatamente esse. O exemplo é exatamente esse. Imagine você ser capaz de extrair dados em grande volume que não estão disponíveis para você baixar de uma forma simples. Como é que você faria isso? Então, essa ferramenta ele é uma boa demonstração de como a IA também ajuda nisso. E eu acho interessante trazer esse tipo de ferramenta porque vai ampliando aqui esse arsenal de cada um de vocês para entender que a IA ela não é somente gerar conteúdo. Ela não é somente os modelos de linguagens com que a gente conversa. Ela se manifesta, essa questão inteligente das máquinas, de diversas outras formas, com diversas outras habilidades. E uma delas é exatamente isso que a gente vai ver. Então, o interessante é que essa ferramenta, né, se a gente for ver aqui, é usada por gente grande. Né? A gente está falando aqui de uma Amazon, Salesforce, Walmart, HubSpot, enfim. Apesar dela ser uma ferramenta simples, ela é robusta o suficiente para atender, inclusive, clientes aí de um patamar enterprise, né? Empresas de grande porte. Mas vamos lá. Então, o que eu quero demonstrar aqui com vocês? Quando a gente acessa a plataforma, você vai ver que você vai poder construir os seus robôs. Né? Ele chama de robô aqui cada uma das automações em que você vai fazer uma extração direcionada de dados. Vamos pegar um exemplo aqui, e aí meu amigo Fernando já profetizou. Imagina só, olha só, e a gente não combinou, né, Fran? A gente não tinha ensaiado nada, aqui é uma telepatia que a gente tem. Nada e já peço desculpas por isso. Sem problema nenhum, deixou a bola quicando perfeito. Mas aqui, pessoal, eu gosto do exemplo do Mercado Livre. A gente está falando de um marketplace, né? Então, marketplaces são essas plataformas que reúnem os dois lados, né? Quem está interessado na informação e quem está oferecendo. Então, você tem ali um meio de campo, seja no caso aqui do Mercado Livre de produtos, mas poderia ser para imóveis, em portais como Imóvel Web, Quinto Andar, pode ser para carros, enfim, a gente conhece vários desses portais. Muito bem. O que esses portais normalmente têm? Né? O que é uma coisa muito comum entre todos eles? Primeiro, grandes volumes de dados. Imagina que aqui a gente está falando, no caso do Mercado Livre, talvez o maior marketplace de varejo da América Latina. Segundo ponto, dados que são muito voláteis, ou seja, que atualizam com uma velocidade tremenda. Se a gente pegar, por exemplo, esses marketplaces de automóveis ou de imóveis, talvez só de você atualizar a página já tenha ofertas novas ali piscando na tela. E outra coisa em comum, que aí nesse caso é um problema, é um desafio, é que nenhum deles vai oferecer uma forma direta de você baixar esses dados. Você nunca vai ver nesses portais um botão assim, clique aqui para baixar todos os produtos em um Excel, em uma tabela. Não tem, né? Uma questão estratégica, esses negócios protegem essa informação. O grande valor deles é em consolidar essas informações, e eles não querem isso aberto de uma forma tão simples. Então, o que eu vou demonstrar aqui? Né? Vamos imaginar, hipoteticamente, que a gente está aqui tocando um negócio e esse negócio, por algum motivo, para ele é muito estratégico você ter as informações das ofertas do dia do Mercado Livre. Imagina que é um negócio de dropshipping ou de importação de produtos, uma empresa de logística, uma empresa de inteligência de mercado, uma empresa de gestão de tráfego de anúncios de produtos. Enfim, existem aí 1 milhão de possibilidades de negócios em que a informação das ofertas do dia do Mercado Livre são extremamente valiosas. Por que é valioso? Né? De novo, a gente está falando do maior marketplace da América Latina, que oferece uma página chamada Ofertas do Dia, que contém 10 mil produtos, e esses produtos não estão aqui aleatoriamente, não é um sorteio para eles estarem aqui. Existe todo um racional de demanda, ou seja, esses produtos são os produtos que estão bombando. Isso aqui é um baita monitor de mercado. Isso aqui é um sinal de tendência, é um sinal de demanda. Se eu vejo que, por exemplo, esse monitor ele está destacado num portal como o Mercado Livre, de novo, isso aqui não é por acaso, não é simplesmente aleatório.
Então, mais uma vez, para diversos negócios, isso é uma informação valiosa. Então, entendemos onde está nosso petróleo, né? A gente está aqui, ó. Se os dados são novo petróleo, eu acabei de descobrir um poço aqui, um pré-sal para a gente explorar, gigantesco, só que eu vou ter que dar um jeito de extrair ele desse poço. O que a gente vai fazer? Olha só, aí é tão simples que em 1 minuto a gente constrói. Basicamente, eu vou precisar da URL, a página, o endereço desse destino onde estão os meus dados. Então, no nosso caso aqui, mercadolivre.com.br/ofertas. Muito bem. O que eu vou fazer? Vamos lá de novo no Browser AI. Magno, dá para aumentar um pouquinho a fonte aí? Na hora que você volta para a ferramenta, o pessoal às vezes tem Claro, dificuldade. Obrigado. beleza. Se precisar mais aqui, a gente vai esticando. Tá. Quando a gente então volta aqui para o Browser AI e pede para construir um robô, ele vai dar duas opções: extrair dados, né, estruturados, que é justamente o que a gente quer, e aí fazer um parênteses. Por que ele chama de dados estruturados? Porque a gente não quer simplesmente um print screen, a gente não quer que ele me dê um texto corrido. Dado estruturado é aquele que tem uma característica semelhante ao que nós vemos, por exemplo, em bancos de dados, onde as informações elas estão classificadas, elas estão empilhadas. Portanto, eu enxergo aquilo muito mais parecido com uma planilha, né, trazendo para algo que a gente está acostumado no nosso dia a dia, do que de uma forma textual solta. Os dados estão estruturados, a gente consegue manipulá-los, a gente consegue gerar ali uma série de análises. Então, é exatamente isso que a gente quer. A plataforma ela também dá uma outra opção de monitoramento de mudanças nos sites. Mas a opção mais popular, mais efetiva, mais útil aqui da ferramenta é justamente essa da esquerda, para a gente extrair dados estruturados. Claro, essa questão do monitoramento a gente também vai fazer, tá? Então, não é que o monitoramento não é possível nessa opção que nós vamos. Vamos lá. Opa, tá pedindo para recarregar a página, vamos ver. O Browser AI, já vou adiantar aqui, pessoal, eu amo essa ferramenta aqui, ele me ajuda em N coisas, mas de vez em quando ele dá aqui uma escorregadinha, dá uma dificuldade para carregar, eu já estou acostumado, eu já nem mais passo nervoso com ele. Às vezes ele dá uma travada, a gente já até se entende. Vamos lá, Aproveitando, Magno, quando diga que lá. qualquer site vai estar disponível isso? E tem a pergunta da Vanessa se pode ser utilizado internacionalmente, ou seja, não é questão do site ser em português, inglês, onde está hospedado, e sim a política. Eu vou explicar exatamente isso agora. Quais são as estruturas de sites que ele é capaz de ler? Essa é uma boa pergunta. A questão regional não é um limite. Você pode escolher um site em qualquer lugar do mundo, em qualquer idioma, isso daí não é um problema nenhum. Outra coisa, você está vendo aqui nessa página, que eu acabei de colocar aqui o endereço de onde nós queremos capturar os dados, ele até permite que os meus dados estejam por trás de uma página de login. Então, imagina aqui, outro dia um aluno me trouxe um case assim, poxa, a gente gostaria de fazer uma extração de dados que estão no portal da associação comercial a qual nós fazemos parte. Lá tem uma relação de informações, mas eu não consigo tirar aquilo. Ah, mas o portal, eu tenho um login, eu tenho lá o meu usuário e senha. Beleza, se você trouxer essa informação para o site, ou ele já vai logar automaticamente, porque imagina que ele está rodando no seu navegador. Se o seu navegador já acessa automaticamente uma determinada página, porque as credenciais de acesso estão salvas no seu histórico, nos seus cookies, beleza, ele vai passar reto também. Ou então, não, ele não salva no navegador, ele precisa inserir diretamente usuário e senha, você também consegue fazer isso. Uma resposta, uma pergunta comum que sempre vem nessa etapa. Ah, mas e se durante o processo de login, na página que eu quero extrair, tiver aqueles CAPTCHA, que são aqueles testes para verificar se o usuário realmente é um humano ou é uma máquina? Ele passa? Não, né, pessoal? Porque ele é uma máquina. Então, aqueles testes são exatamente para impedir um acesso robótico, um acesso sistematizado. Então, nesse caso, ele não consegue passar. Essa é uma limitação realmente de qualquer uma dessas ferramentas de data scraping automatizado. Agora, o que eu deveria olhar para um site e saber se ele é possível de me dar informações ou não? O pessoal fala assim: se você pegar esse link que você acabou de pegar lá na página, selecionou lá no navegador, se você, ao clicar nesse link, ele vai direto onde as informações estão, ou seja, você não precisou fazer nenhum tipo de interação com elementos na tela,
a ferramenta vai conseguir fazer também. Agora, puxa, o site que eu quero extrair informação, eu tenho que entrar num link, chega lá, eu tenho que ficar selecionando um monte de coisa, tenho que inserir dados, tenho que preencher campos. Não, ele não vai fazer exatamente isso. Ele vai ser capaz de reproduzir exatamente isso que a gente viu aqui, ó. Ele acessa a página, então vocês estão vendo que dentro aqui da ferramenta, ele emula um navegador. Então ele está enxergando a mesma coisa que nós estávamos enxergando ali no site do Mercado Livre. Só que agora, eu acho até interessante, né? Vocês estão vendo aqui no canto esquerdo superior, ele bota um robozinho que fica olhando para onde meu mouse está, né? É só uma ilustração, mas ela representa bem o que está acontecendo. A ferramenta ela está observando o que você vai apontar na tela. É muito semelhante, né? Quem trabalha com Excel sabe quando você vai gravar uma macro. O que é gravar uma macro? Você faz na tela aquilo que você quer que a ferramenta reproduza. Ela grava e depois ela repete. É mais ou menos isso que ela vai fazer aqui com a gente. Ó. Então, ele me pergunta que dados que eu quero extrair. Eu quero capturar textos, afinal de contas, os dados que estão aqui são textos. E aí depois ele me pergunta, o texto é uma lista, certo? E aí vocês vão começar a entender que, de novo, uma outra característica comum a essas estruturas de páginas, de marketplaces aqui do nosso exemplo, é que todas elas reproduzem os dados no que a gente chama de um grupo repetidor. E esse grupo repetidor é basicamente isso aqui, ó. É um grupo de dados, todos eles iguaizinhos. Ó. Vocês estão vendo que são cards, como a gente chama. Eu tenho a foto, eu tenho o título, eu tenho o preço, as opções de parcelamento. Isso se repete. É sempre igual. A foto, o texto, o preço, essa estrutura é igual. Então aqui a gente tem uma lista de dados. E aí essa etapa é importante. Ó. Quando eu seleciono uma lista, ele me fala: olha, passa o mouse em cima da lista onde estão os dados que você quer coletar. E aí, reparem bem, ó, só de eu deixar o meu mouse está aqui, estou chacoalhando ele aqui para vocês verem. Quando eu passo ele em cima dessa lista, ele faz um recorte, né? Ele destaca os itens dessa lista. E ele fala assim: olha, parece que eu estou vendo aqui o item 1, o item 2, o item 3. É isso mesmo? Então ele está aqui. Eu não cliquei em nada, tá? Eu só estou passando o mouse em cima. Só de eu passar o mouse, ele vai me falar: olha, é isso que você quer que eu veja de forma repetida? E aí a gente precisa confirmar. Um erro comum nessa etapa, pessoal, tanto em sites aqui como Mercado Livre ou em vários outros onde você vai extrair os dados, é você clicar no lugar errado. Se você ensinou a máquina da forma errada, ela vai continuamente fazer errado. Então, olha só, por exemplo, se eu deixar o mouse em cima aqui da foto, você está vendo que ele está destacando a foto do item 1 aqui do monitor, depois a foto do item 2. Não é isso que a gente quer, né? Não no nosso caso. Tem que ter clareza, tem que ter certeza que ele está olhando tudo que eu quero. Beleza. É isso que eu quero. Ele está entendendo que é exatamente essa lista. Basta eu clicar sobre o item. Quando eu clico, essa etapa é bem rapidinha. Ó, talvez nem dê tempo de ver direito. Bom, já foi. Ele já fez o que eu queria. Ele já extraiu, ele já interpretou. É aí onde a AI analisa aquela estrutura de dados. E essa é uma etapa importante, porque, lembrando, nós não queremos os dados de qualquer forma. A gente quer dados estruturados. Só que para eles serem estruturados, a IA precisa categorizar cada uma daquelas coisas. E aí foi o que ela fez. Ela criou algo que para nós já é mais familiar. Né? A gente já está mais acostumado a ver isso aqui que já parece uma tabela, já parece uma planilha. Então ele entendeu que ó, o tipo de oferta, a marca, o nome do produto, quem está vendendo, a avaliação, o preço anterior, o preço atual, o percentual de desconto, as parcelas, as opções de frete e até o link da imagem. Beleza. Isso já me está dando aqui, né, um bom sinal de que a coisa está sendo bem estruturada. Linhas, colunas, todas elas classificadas, vai ficar bom. Para a gente finalizar, o que ele me pede? Primeira coisa, ele me pede qual que é o número máximo de colunas que eu gostaria de extrair. Então aqui, pessoal, você pode colocar o número que você quiser. Você pode colocar lá 10 mil itens, ele vai ficar trabalhando por um bom tempo para extrair tudo isso. Ah, não, mas eu não quero os 10 mil itens, eu quero pegar os 100 primeiros, os 50 primeiros. Tanto faz. Você vai deixar aqui o número que você
quiser. No meu teste aqui ele pegou só um, então vou deixar aqui só um, porque eu já tenho um arquivo pronto para isso. Agora vem uma etapa importante, ó. Segundo passo. Como que a IA, como que essa ferramenta ela vai encontrar os próximos itens da lista? E aí eu vou voltar aqui na página do Mercado Livre para vocês entenderem. A gente sabe que esses sites, até por uma questão de boas práticas na construção de páginas, para que elas não fiquem muito, muito pesadas, obviamente nenhum site vai carregar 10 mil itens de uma vez só, né? Porque senão demoraria uma eternidade e daria um crash na página. Todas elas têm esses elementos que a gente chama de paginação. Ou elas são dessa forma, que a gente vai vendo aqui inúmeras páginas, ou é daquelas que você vai descendo a página e ela vai carregando automaticamente. Essa informação é importante, eu preciso mostrar para a ferramenta como que ela segue até o final dessa lista, caso seja necessário, né? Caso eu tenha colocado uma quantidade de dados que vai exigir dela continuar carregando mais itens. Eu venho aqui e salvo, né? Dou essa opção para ela assim, ó, como que é a paginação? Falo, olha, você vai ter que vir aqui, eu vou até o final da página, mostro para ele, ó, você vai clicar aqui em seguinte, e aí eu mostro para ele, ó, clique em próximo para navegar. Então, aponto aqui para ele e tá lá. Tudo bem? Vocês viram que ali ele me deu várias opções. Não, se o meu site for daqueles que simplesmente é para ir até embaixo, tem a opção de scroll down, né, que é ir descendo o site até ele carregar mais itens. Não tem segredo, tá, pessoal? Isso daqui escolheu, ele vai repetir essa ação, até porque nas próximas páginas o elemento é o mesmo, né? Isso nunca muda. Tudo bem? Tudo certo? Ele me confirmou a lista, as colunas, eu já dei para ele a quantidade de itens, poderia ter colocado o número que fosse. Já entendi que esses são os dados que eu quero extrair, portanto, basta salvar. A gente dá um finish, salvamos o nosso robô. Ele vai perguntar aqui um nome, aí você simplesmente por uma questão de organização você pode colocar o nome que você quiser. Vou colocar aqui ofertas do dia. Muito bem. Bom, entendemos como é que eu faço para extrair esses dados, né? Ele vai agora capturar aquelas informações e vai me trazer isso numa estrutura de tabela. Eu já seria capaz agora de baixar um arquivo com todos esses itens já carregados. Só que aí você deve estar se perguntando o seguinte, foi, pô, legal, né? Capturou, me gerou um Excel, algo que eu consigo trabalhar. Só que e aí, ofertas do dia. Entende que amanhã essa informação de hoje já está obsoleta, já não faz sentido, porque ofertas do dia, claro, todo dia muda. Como é que a gente vai fazer, portanto, para conseguir que ele repita essas ações? Esse é um ponto importante. A gente não quer só executar uma única vez. Não no nosso exemplo, talvez você precise de uma única vez, mas aqui a gente quer criar uma alimentação contínua, automática de um banco de dados. Como é que a gente vai fazer isso? Como ele vai demorar um tempinho aqui pensando, deixa eu fazer o seguinte, eu já vou voltar aqui, vou pegar o que eu já havia pré-construído, só porque ele já passou por essa etapa, tá? Então, costumo dizer que é que nem programa de culinária, né? A gente deixa vários bolos, cada um numa etapa diferente, porque aí não precisa ficar esperando o cozimento de nenhum. Olha só, ele aqui captura as tabelas, então cada vez que você roda o seu robô, eu poderia vir aqui e mandar ele rodar novamente. Busca mais 10 dados, busca mais 1000, busca mais 500. Cada vez que você manualmente gera esse ciclo de captura, ele vai salvando aqui. E aí, olha que legal, eu já posso exportar isso para Excel e está na mão. Só que, como eu disse, a beleza da coisa está em nós tornarmos isso um processo automático. Vamos lá. A gente vem aqui ó, na aba Monitor. O monitor é justamente a forma como a gente quer que esses dados sejam continuamente capturados. Então, eu venho aqui, criar um novo monitor, né, um monitor, e agora a gente tem as mais diversas opções da periodicidade com que nós iremos capturar automaticamente esses dados. Posso fazer ele rodar N vezes por dia, por minuto, por hora, por semana, por mês.
somente em dias úteis, somente nos finais de semana, dias alternados, dias específicos, em horários específicos, ou, enfim, você consegue parametrizar isso da forma que você quiser. O que vai acontecer a cada ciclo, a cada episódio aqui de repetição que você configurou? Ele vai rodar exatamente aquilo que você acabou de configurar. Aquele robô que vai lá, captura uma quantidade X de dados, naquela estrutura, com aquelas categorias, daquele jeito, e traz de volta para você. Legal? Fez agora um monitor. Você falou, legal, mãe. Configuramos o robô, configuramos a periodicidade com que ele trabalha, só que, mais uma vez, eu não quero que a cada dia, ou a cada hora, seja lá qual for a periodicidade que você criou, eu tenha que voltar aqui na plataforma do Browse AI, chegar aqui nas minhas tabelas e exportar manualmente. Vemos que a gente poderia fazer melhor. E dá para fazer. Aí nós vemos, a gente vai para a aba aqui de integração. A integração, ela é o último estágio disso que aqui nós estamos metaforicamente chamando de extração do petróleo, né? A gente localizou, a gente conseguiu tirar ele do poço, agora a gente precisa entregar ele para algum lugar. Vamos lá, o que nós temos aqui de opções? E essa é uma das características que eu acho interessante aqui na plataforma Browse AI, que é a diversidade de conectores que ela possui nativamente. Uma que é fantástica é a própria integração com o Google Sheets, né, com planilhas do Google. Porque a partir do momento que você vem aqui e configura a sua conta no Google, pronto. Ele vai despejar aqueles dados que você configurou para serem capturados, por exemplo, todo dia, e ele automaticamente vai lançar isso numa planilha. Ele vai incrementando a sua planilha a todo dia. Poxa, se você tem uma planilha online que é alimentada de forma contínua a partir de dados estruturados, portanto, em linhas e colunas classificadas, você tem um banco de dados. Isso é um banco de dados. Você acabou de criar, ele está online, ele é acessível, ele é compartilhável, ele é estruturado, você tem dados alimentados automaticamente. Pronto. Você acabou de criar um banco de dados com extração automática de algo que para o seu negócio é estratégico. Além do conector aqui do Google Planilhas, você tem vários outros. Você tem algumas ferramentas de automação, né, ou na verdade de integrações, a exemplo do Zapier, do Make, que a gente vai falar mais adiante aqui no curso. São ferramentas fantásticas, porque elas quase, eu falo que elas são como se fossem uma porta USB para o seu sistema. Você pode conectar o que você quiser nela. Então, o Zapier e o Make vão permitir você conectar esse dado com o seu CRM, vão permitir você conectar isso com o seu disparador de e-mails, e, enfim, criatividade ao limite. Se você não tem uma plataforma, não tem um ambiente que você vai integrar essa informação que está prevista, que está contida nesses ambientes aqui já pré-prontos, Zapier, Make, você pode conectar isso via API, tá? Então ele te dá aqui tanto os webhooks para você disparar eventos, quanto a própria configuração de API para você alimentar, por exemplo, um sistema proprietário aí da sua empresa. Então, é isso, pessoal. Imagina, aqui, Browse AI te ajudou a tornar completamente automático. Depois que você fez essa configuração uma única vez, basicamente você não vai precisar repeti-la nunca mais, né? Ele vai rodar isso continuamente. Como sempre tem aquela questão, né? O que é previsto num plano gratuito, o que é no plano pago? Pessoal, isso aqui é uma ferramenta que é intensiva em esforço, né? Imagina que se você configurar para ele fazer essa captura a cada hora, olha o esforço que é. Então, ela precifica o uso baseado em quantidade de dados que você vai coletar. Esse é o item, né, aqui que ele está considerando na precificação. São itens de dados capturados. Basicamente, linhas na sua planilha. Ok? Mas, mais uma vez, quanto é valioso para o seu negócio ser capaz de extrair esses dados de uma forma direta, automática, alimentando isso para o seu banco de dados. Feito isso, beleza. Temos a criação dos nossos robôs, e aí eu acho até legal trazer aqui, deixa eu entrar na página do Browse AI, antes da gente ir para a próxima etapa, deixa eu pegar aqui, não tinha separado a página,
Mas isso é interessante para vocês entenderem o quanto que essa ferramenta é versátil para outros tipos de usos, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, use cases, você pode ter isso para e-commerce. Então, você quer extrair dados de uma série de portais, você quer criar alertas, você tem isso para recrutamento, você poder fazer monitoramento de vagas no LinkedIn que atendem um determinado perfil, extrai tudo isso e consolida numa base de dados única, numa base de dados dinâmica. Outro dia, uma empresa que eu estava acompanhando, o time de marketing estava interessado em acompanhar os comentários nos vídeos do YouTube que eram feitos tanto no perfil, no canal da própria empresa, quanto nos vídeos dos demais concorrentes para poder monitorar sentimento. De novo, se você entrar hoje, qualquer um de vocês lá no YouTube, em qualquer canal, você não tem uma forma direta de extrair os dados dos comentários. Não tem um botão ao lado da seção de comentários para você exportar aquilo para XLS. Não tem. E não adianta você tentar copiar, porque nem é possível. Você não consegue enxergar todos os dados de uma vez só. Então, mais uma vez, essa é uma ferramenta que permite isso. Você endereça um canal, um vídeo, e ele vai, por exemplo, extrair os comentários automaticamente. Então aqui eu acho legal trazer esses exemplos, né, porque eles vão ampliando a nossa visão de como usar. Basicamente agora é olhar para o negócio e falar, poxa, o que que eu poderia trazer de dados contínuos, automáticos, para dentro do meu negócio. Legal? Agora, Magno, deixa eu aproveitar aqui. diga lá, Fran. Pessoal, eu sei que você vai falar de uma segunda ferramenta depois, e tem algumas coisas. O pessoal perguntou, a hora que você vai fazer a parte do login, sobre a segurança, né? Se fornecer login e senha para o site. Sim, boa pergunta. Vocês viram lá que a gente tinha duas formas. Uma que é automática. Se ele já vai usando os seus cookies, aí é uma questão do seu próprio navegador estar armazenando isso. Se você não armazena esses cookies e vai precisar passar para ele a credencial, só assim, claro que você estará compartilhando o acesso a um terceiro. Compartilhamento de acesso sempre é um ponto que chama atenção. Por isso que eu falo que, assim, regra de segurança, ela não é algo padrão para todos e padrão para toda e qualquer informação. Se na sua empresa não é permitido sequer um compartilhamento com outra pessoa da mesma equipe com esse acesso, não faça isso com a ferramenta também. É a governança do negócio que não permite. Ah, Magno, mas essa é uma empresa que tem protocolos de segurança, que vai criptografar essa informação, que vai ter uma política de privacidade que impede o uso desse dado para qualquer outra finalidade? Sim, eles afirmam tudo isso, você consegue verificar isso na forma como os dados são criptografados. Isso é a empresa afirmando. Se para o seu negócio compartilhar o acesso não é algo confortável, não faz sentido você fazer aqui e nem em outro lugar, tá? Mas eles têm pelo menos boas práticas na gestão dessas credenciais. Ele não vai salvar isso na sessão do usuário, ele vai salvar isso de uma forma criptografada no servidor, porque basicamente ele só vai usar aquela credencial no momento que o robô precisa passar pelo gate de login. Então, essa é a única finalidade. E já que a gente está falando, você está usando um exemplo de extração de dados aí no caso do Mercado Livre, mas tem duas perguntas ligadas ao mercado financeiro. Se eu consigo extrair esses dados de um sistema financeiro, baixar as informações para um Excel, o Excel já mostrou que você, sim, pode exportar. A questão é ver se esses dados são disponíveis, você precisa logar aquela história toda. E mais uma outra pergunta aqui ligada ao financeiro, que eu já vou adiantar, que não falar que você pode avaliar índices da B3 e tal e fazer recomendação. Na IA não vai fazer recomendação e onde você aplicar. A questão é, nesse caso financeiro, seja sites ou mesmo índices da B3, você acha que dá para fazer? Ó, vamos lá. Você já explicou bem, Fernando. Não é o tipo de dado. Ah, mas é um dado financeiro, é um dado de preço. Não importa. Afinal de contas, é tudo texto. Não é isso que vai mudar. O que muda é, primeiro, a estrutura da página. Você consegue enxergar isso e aí, essa ferramenta também é capaz de enxergar. E aí, pessoal, o teste é a melhor coisa do mundo. Se você colocou o link da página ali naquela ferramenta que eu acabei de mostrar e ele foi capaz de enxergar, tá valendo. E o bacana é que você consegue fazer isso já na versão gratuita, tá? Ou seja, você não precisa nem se comprometer no valor da ferramenta para poder validar se ela servirá ou não para o seu negócio. Tem que ir lá e testar, porque existem 1 milhão de formas de você ter um site com dados. Agora,
eu conseguiria fazer essa informação, como aí alguém perguntou, eu consigo gerar insights a partir disso? Sim, a gente vai fazer exatamente isso agora. E pensa que, de novo, a gente só está fazendo a extração do dado. Isso é uma ferramenta de coleta. Todo o processo que envolve gestão baseada em dados, a gente sempre está alicerçado em três pontos. É um tripé. A gente tem a coleta, a análise e a síntese. A coleta é justamente isso, é nós sermos capazes de ir lá e pegar uma informação que está no seu sistema, que está num site externo, que está num portal, que está em qualquer lugar. O segundo ponto, eu preciso analisar isso. De novo, imagina eu ter baixado aqui uma planilha, como a gente viu do Mercado Livre, com 10 mil itens. E essas são as ofertas do dia. Amanhã tem mais 10 mil itens, e depois de amanhã de novo. Eu tenho que ser capaz de manipular esses dados para fazer análises inteligentes de uma forma prática, porque senão não adiantou nada. E por fim, eu tenho que sintetizar isso. O que é sintetizar? É transformar esses insights em ações, onde eu posso executar direcionamentos, onde eu posso tomar decisões. Eu sintetizo tudo aquilo e falo, legal, vou para a direita ou vou para a esquerda. Eu tomo uma decisão de negócio a partir dos dados. Isso tem a ver com cultura de dados, independente se você está usando IA ou não para dar assistência nesse processo. Bem, vamos lá. Próxima etapa. Já que coletamos os dados, vamos agora ter um jeito mais fácil, mais dinâmico para gerar análises. E aí, eu vou abrir essa ferramenta que para mim também é uma das minhas favoritas. De fato, está na minha caixinha de favoritos aqui do navegador. A gente já até adotou como ferramenta padrão aqui nas empresas. Essa ferramenta se chama Bricks. Vou até voltar aqui no meu slide para o pessoal conseguir ver o nome certinho. Até porque Bricks, né, se você colocar só Bricks, você vai cair numa empresa de tijolos, não é isso. É The Bricks, tá? Se você for digitar aí a URL, presta atenção, thebricks.com. O que essa ferramenta faz? Vou voltar aqui para o site. Eu diria que a melhor definição, se eu fosse o dono dessa empresa, eu colocaria como slogan. Essa plataforma, imagina que ela é o filho do ChatGPT com Excel. Imagina que o ChatGPT e o Excel tiveram um filho. É esse cara aqui. Que basicamente a gente está falando da estrutura que a gente conhece de manipulação de dados, fórmulas, cálculos do Excel, basicamente, análise ali estruturada, só que com o poder do ChatGPT, aquela coisa conversacional, a inteligência, a capacidade de interpretar, de entender o que o usuário quer, de me devolver com aquela riqueza textual que a gente está agora acostumado desses modelos de linguagem. Então é isso, a gente está vendo uma combinação poder de cálculo com o poder de raciocínio e conversa. Vamos lá. Vamos entender então o que o Bricks vai fazer para nós. Eu vou aqui abrir na ferramenta. Quando a gente abre aqui, você vai ver que tem um menu com diversas planilhas, diversos dados que você gerou. E agora eu vou simular um novo caso, né? Para a gente aqui ter mais diversidade de exemplos. Então imagine que o nosso negócio agora ele é uma distribuidora de produtos cosméticos. Eu até comentei dessa empresa hipotética na aula passada, vocês vão lembrar. Essa empresa, então, eu tenho um arquivo que é uma base de dados. Olha só, vou até abrir ele aqui para vocês verem. Deixa eu voltar aqui. Eu exportei, por exemplo, do CRM da empresa, um arquivo como esse, olha só. Isso aqui é um CSV, né, um arquivo de valores separados por vírgula. Para muita gente isso aqui já é uma loucura, porque os dados estão todos misturados, está tudo com vírgula, tudo concatenado. Aí tem gente que já até, nesse momento, já trava, né? Você teria que vir aqui e fazer a separação de dados de texto para colunas, muito bem. Mas é isso aqui, ó. Eu tenho uma série de itens aqui das minhas vendas, onde eu tenho o item, o valor, a data, o município que foi realizada a entrega, o valor do frete e a origem do cliente, certo? Esses são os nossos dados. E, pessoal, isso aqui, fiquem tranquilos, não estou expondo dados de nenhuma empresa, tá? Eu gerei no ChatGPT. Isso aqui, obviamente, para fins didáticos aqui, só de exemplo. Mas vamos lá. Quando a gente, então, volta aqui na plataforma, vou abrir aqui para ver. Muito bem. Vou colocar a tela cheia aqui para ficar melhor para todo mundo.
pouquinho, eu vou importar os dados. Então, imagina que essa ferramenta ela vai permitir que você pegue qualquer arquivo que você tenha. Pode ser uma planilha de resultado de vendas, pode ser uma base aí de filiais que você possui, enfim, qualquer informação. Trouxe para cá. Então, vamos importar o arquivo. O meu está aqui na área de trabalho, muito bem. Importou o arquivo, eu já tenho a possibilidade de, deixa ele carregar, interagir com esses dados. Olha só. Terminar. E aí que eu falo que é a etapa do refino do petróleo. Por que o refino do petróleo é importante? O refino do petróleo é você saber gerar valor a partir daquilo que é bruto, né? Que precisa ser lapidado, que você precisa dar um tapa e fazer realmente aquilo se tornar um insight para o seu negócio. Bom, só de eu ter importado aqui, vocês perceberam que ele já me trouxe, né, todos aqui os dados até melhor dispostos visualmente, né? Eu tenho aqui o item, valor, enfim, já até deu uma higienizada das minhas informações. Agora, o que é diferente dessa planilha para um Google Planilhas que a gente está acostumado? Isso aqui embaixo, pessoal. Vocês estão vendo que aqui embaixo eu tenho uma caixa de prompt. E a gente está vendo, eu falei isso na aula passada, né? Cada vez mais a gente está vendo essas caixas de interação conversacional. É uma frase que eu tenho repetido por aí. Nós não iremos mais acessar dados. Com a inteligência artificial, a gente vai conversar com os dados. Conversar é isso, uma maneira fluida, aberta, enfim, totalmente espontânea, dinâmica, para você requisitar o que você quiser a partir da sua fonte de dados. Bem? Ah, pessoal, agora que eu reparei, eu entrei na minha conta errada. Eu estou numa conta não premium, né? Eu tenho algumas contas aqui, por exemplo. Me deem só um segundo, deixa eu só mudar a minha conta aqui. Fernando, enquanto isso, se você tiver alguém aí que tem alguma pergunta, quiser pescar, porque aí eu vou só Ah, alternar legal. aqui enquanto isso. Me dá só um minuto. Eu acho que, pessoal, estou vendo o padrão meio que se repete, que uma vez que você consegue listar, seja do outsourcing de TI, seja da desempenho esportivo, ou seja, tudo que você consegue listar de um site, você consegue fazer esse scrap. Como a gente falou antes, independente se é o Mercado Livre, se é um site financeiro, são informações de esporte, talvez seja site de aposta, seja o que for. Tudo que você consegue listar, você vai lá, copia essa URL, depois você filtrou, e você vai, sim, extrair esses dados. Então, acho que são perguntas gerais. Acho que o que veio aqui, Magno, não sei se vai dar tempo, ou se poderia dar um exemplo da extração de dados do LinkedIn. Acho que talvez o único cuidado seria fazer o login e integração. Correto? Exato. O login é o tipo, desculpa, o LinkedIn, pessoal, ele vai funcionar da mesma forma, tá? Então, assim, o segredo não está em qual site ou se o meu site vai permitir ou não. De novo, é a estrutura da página. Eu só tenho um pouco de receio, assim, se eu tiver que abrir meu LinkedIn aqui, vai aparecer um monte de mensagem, eu não quero expor as pessoas. Então, eu não vou ter como não ferir a privacidade das pessoas ali no meu perfil pessoal. Mas garanto para vocês que é o mesmo procedimento que a gente fez aqui na página do Mercado Livre. Agora, o que eu não consigo afirmar é se toda e qualquer página funciona, porque aí é caso a caso. Isso aqui é empírico, tá, pessoal? E eu já uso essa ferramenta há alguns anos. Tem vezes que eu me surpreendo, falo, caramba, ele foi capaz de pegar essa informação, eu me surpreendo positivamente, e às vezes eu me surpreendo negativamente, falo, puxa, eu achava que ele ia ser capaz, mas ele não foi, eu vou ter que dar um outro jeito. Então, não é uma ferramenta que é capaz de coletar qualquer informação, deixando isso claro. Posso extrair dados do LinkedIn? Sim, isso, o próprio site deles, vocês veem que ali ele já afirma isso, já é um módulo que inclusive já tem alguns até pré-construídos. Se você for lá na página do Browser AI, você vai ver que tem alguns templates para extração de vagas, coleta daquela parte que é o Company Info, né, que são as informações de determinadas empresas. Ele já tem uma varredura pronta, você não precisa nem passar por aquela configuração ali manual que a gente teve que fazer no caso do Mercado Livre. Então, Tá? vale tentar. Pessoal, eu vou reforçando aqui, foi o mesmo recado da aula passada, onde várias pessoas, dá para fazer isso no ChatGPT, dá para fazer aquilo? É você ir direto. Acho que o importante é que a gente aproveitar o tempo do Magno, que está mostrando todos os detalhes, como operar esse cockpit, trazendo as ferramentas,
e dando exemplo de ponta a ponta. Para cada situação, vai ser muito semelhante. Só que você tem que tentar. Independente de qual é o seu site, a gente sugere, cria sua conta, você tem lá 50 créditos mês no Browser AI e faz o seu teste, porque o passo a passo é o mesmo. É isso que vocês têm que ter em mente. Então, não dá para ficar respondendo todas as perguntas aqui, porque elas são em comum. A gente, óbvio que se tiver uma diferente aqui, com certeza, eu vou pedir para o Magno responder, achar que é pertinente. Mas a maioria acaba caindo no mesmo, na mesma situação, na mesma fala comum, que foi igual ao ChatGPT. Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo? Eu falei, 90% das perguntas o próprio ChatGPT poderia responder. Mas, óbvio, incentivo vocês a fazerem as perguntas e, mais importante, literalmente testarem. A ideia aqui é o seguinte, quem nunca ouviu falar do Browser AI, agora conheceu uma nova ferramenta, está conhecendo uma nova ferramenta. Para a sua necessidade, vai lá e faz o teste. Mas a aula fica gravada e se acompanha o passo a passo que o Magno fez aqui, aba por aba, explicando. Que às vezes é muita informação, é uma ferramenta um pouco mais complexa, então com certeza vale a pena vocês assistirem a aula gravada uma, duas vezes, que aí sim vai sanar várias dúvidas. Vamos lá, Magno. Exatamente, esse é um bom ponto, Fernando. Assim, aqui a gente não tem como, claro, cobrir todos os casos de uso de nenhuma das ferramentas, mas, pessoal, o importante, o profissional do futuro é o profissional que tem conhecimento sobre as possibilidades de uso de AI, da inteligência artificial. Não quer dizer que você já testou todos os infinitos usos. Isso não é possível. Se você, a partir de hoje, né, até porque esse conhecimento agora é indelével, agora que vocês sabem, não tem como desver essa informação. Se vocês agora já entendem como fazer uma estrutura de dados, uma coleta de dados estruturados, talvez hoje você não vá utilizar para nada, mas quem sabe amanhã, depois, semana que vem, você está no meio de um projeto, no meio de uma estrutura, no meio de algo que precise realizar uma ação como essa, e fala, opa, eu já entendi como faz isso. Eu já sei como eu poderia ir lá e fazer uma coleta estruturada. Essa é uma habilidade, esse é um valor para o negócio que agora você vai entregar. Você tem essa missão. Vamos lá. Voltando aqui para o nosso BRICS. O que que então a gente vai... Eu quero aqui demonstrar um pouco do poder de fogo da ferramenta. Né? O que é possível? Olha só. Como eu tenho aqui uma caixa de prompts, literalmente, pessoal, eu posso fazer qualquer tipo de solicitação para ele. Então, todas aquelas coisas básicas de formatação, segmentação de dados, isso aí eu nem vou demonstrar porque é o básico do básico. Agora, imagina se eu chegasse para ele e falasse assim, ó, inclua uma nova coluna com a sigla de cada estado, de cada entrega. Vou dando enter aqui para ele pensar. Olha, eu quero que vocês entendam a natureza do meu pedido. Porque por mais que seja uma coisa simples, para nós, eu venho aqui, olho Curitiba, eu sei que é Paraná. Eu vejo Brasília, Distrito Federal. Agora, você vai fazer na mão isso para 5 mil, 10 mil itens? Não, você vai ficar uma vida inteira. E segundo, não é um tipo de coisa possível de você fazer num Excel normal. Porque aqui vocês entendem que eu não estou falando para ele simplesmente filtrar uma informação, que é, por exemplo, quando a gente inclui um filtro no Excel. Eu não tenho essa informação. Ele teve que introduzir um dado novo. E aí foi o que ele fez aqui, ó. Ele até destaca em verde, para que eu saiba o que tem de novo na minha planilha que ele acabou de incorporar. E ele fez, ó. Em pouquíssimos segundos, nem deu tempo de eu falar, ele já tinha terminado. Ele já preencheu uma coluna nova. Fez isso de forma legítima, rápida, alinhada com a estrutura da minha planilha. Ele não me trouxe isso de uma forma bagunçada. Pô, legal. Vamos para mais um exemplo? Vou falar para ele o seguinte, ó. Insira uma nova coluna com a distância de cada cidade até São Paulo. Só para ter uma ideia. Lembrando que eu tenho aqui, eu não tenho essa informação, eu só tenho de onde foi, para onde foi o meu produto, a entrega, o destinatário aqui, o cliente que comprou. Vamos pensar que isso saiu do meu centro de distribuição de São Paulo? Aqui, ó. Já me trouxe as distâncias aqui, ó. Curitiba 400, Brasília 1018 e por aí vai. Vocês estão entendendo o poder disso, pessoal? Assim, o quanto que agora você vai gerar valor, você vai conseguir manipular dados de uma forma instantânea. Quanto tempo eu levaria isso para fazer isso de uma forma manual? Eu até sei um jeito de fazer isso no Excel, conectando a uma API que me traga dados referentes à cidade, trago isso para o meu banco, calculo isso localmente.
exatamente tão simples, fácil para ser construído. Outra coisa, vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó. Agora eu vou pedir para ele uma coisa que ele vai talvez precisar se esforçar um pouco mais. Eu vou falar para ele assim: agora crie uma nova tabela. Eu não quero que ele simplesmente incorpore uma coluna. Uma tabela completamente nova, somente com produtos para cabelo. Vocês lembram que na minha planilha não tem essa informação. Eu tenho o tipo do produto, né? Máscara, condicionador, batom, base, esmalte. A partir do momento que eu falei para ele me dar uma nova coluna classificando os produtos destinados para uso no cabelo, vocês entendem que aqui o que a gente está fazendo se chama busca cognitiva. Não é uma busca segmentada, não é um filtro. Ele tem que literalmente pensar para me responder isso. Ele fala: opa, máscara é para o cabelo? É. Condicionador também? Batom não. Então, olha só. Ele me trouxe aqui. Deixa eu ver onde é que ele me jogou a planilha. Deixa eu ver. Onde que ele jogou a informação? Deixa eu ver se ele colocou aqui do lado. Às vezes ele coloca num outro lugar aqui. Aqui, ó. Produtos cabelo. Eu não estava vendo, estava logo embaixo aqui, ó. Pronto. Ele segmentou a minha base de dados. Imagina que eu poderia, de novo, ter isso aqui para 10 mil itens, pessoal. Ele trouxe tudo aqui, ó. Máscara, condicionador, shampoo. Tá tudo feito instantaneamente. Segmentação inteligente de dados, busca cognitivas, cruzamento de dados. Né? Eu poderia falar para ele uma combinação que a gente chama de query, né? Assim, imagina você fazer uma busca super complexa. Poderia falar para ele assim: me traga uma nova tabela somente com os produtos para cabelo, somente vendido para os estados do Nordeste, somente para aqueles onde o frete foi abaixo de R$ 100, somente onde o preço esteve numa faixa de 80 a 100. Eu poderia combinar 400 tipos de segmentações diretas ou indiretas. Isso é de um poder absurdo. Né? E aí, eu vou fazer agora uma outra demonstração. Essa é fantástica quando a gente está aí, por exemplo, o pessoal do financeiro, o pessoal que precisa ali ter uma análise sobre pontos divergentes. Vou fazer o seguinte. Como essa minha tabela foi criada pelo ChatGPT, ela tem uma certa homogeneidade nos dados, então eles estão coerentes, vamos dizer assim. Então, eu vou fazer de propósito, eu vou pegar meu primeiro item aqui, ó. Máscara capilar, entregue em Curitiba, o valor do frete está R$ 35. Vou fazer de propósito, eu vou na mão aqui colocar R$ 800. Então, esse é um dado discrepante, certo? Então, imagina que por algum motivo o sistema ou alguém que digitou lá no centro de distribuição, esse dado veio errado. Aqui, cá entre nós, a gente sabe, eu fiz aqui na frente de vocês. Mas o que eu poderia fazer para que ele me ajudasse a interpretar o que está acontecendo com os meus dados? Então, o bacana de você ter uma caixa de prompt é que você pergunta do jeito que está na sua cabeça. Lembra a história de conversar com os dados? Então, eu vou falar do jeito que está na minha cabeça. Vou falar assim para ele, ó. Quais dados de frete parecem estar fora do normal? Você entende que essa minha pergunta ela não é nada estruturado. Eu não estou falando para ele fazer uma análise de desvio padrão considerando uma média de desvio X para poder identificar a normalidade estatística. Nada disso. Eu simplesmente falei assim, o que parece esquisito nessa, nessa minha tabela? Pronto. Ele me trouxe aqui, ó, uma nova tabela chamada Frete Anomalias e o item Curitiba, R$ 800. Eu só perguntei para ele assim, o que tá esquisito, né? Poderia ter feito de diversas formas, aí depende do jeito que você se expressa. Conversar com esses dados. Você precisou entender de estatística? Não. Você quer saber como ele fez esse cálculo? Você pode pedir para ele te explicar. Eu já fiz isso várias vezes, ele vai me explicar todo um cálculo do desvio padrão. Ah, mas ele não encontrou algumas anomalias. Pede para ele ser mais rigoroso nessa identificação. Fala para ele ter um pente mais fino. É isso, pessoal. E por fim, qual que é a melhor forma, talvez a forma mais potente para nós humanos sermos capazes de analisar dados? A forma visual. Nada mais funcional para nós do que enxergar dados representados de uma forma visual, né? A gente
funciona bem assim, o nosso cérebro funciona bem assim. Então é aí onde a gente entra no campo do BI, né, da Business Intelligence, onde a gente vai começar a enxergar isso através de dashboards. Todo mundo gosta de dashboard, né, que é aquela coisa bacana, bem disposta, diagramada, onde você não fica vendo uma tabela sem graça como essa. O problema do dashboard é que dá trabalho, né? Assim, você construir no Excel ou outras ferramentas de manipulação de dados, isso não é tão legal. Então, aqui é tão simples quanto falar para ele assim, ó, crie um dashboard. Pronto. Vou pedir para ele estruturar um dashboard. E aí, ó, enquanto ele vai pensando, vocês viram que aqui eu tenho um menu lateral, né? Esse menu lateral, ele me dá algo como se fossem as abas de um Excel. A diferença é que aqui é vertical, no Excel a gente está acostumado a horizontal. Então, eu tenho aqui o meu board, né, onde estavam as informações iniciais, e eu tenho agora o meu dashboard. Né? É agora onde ele vai criar as informações visualmente. Tem uma outra aba que ele está criando também, ó. Ele está trabalhando aqui, ó. Ele está criando várias tabelas, ó. Vocês estão vendo em tempo real aqui ele cuspindo um monte de tabela, porque ele precisa criar algumas tabelas para poder alimentar um dashboard, né? Na prática é assim que a gente faz também, né? Se você vai criar alguns gráficos na sua planilha, primeiro você segmenta, filtra, organiza, vai criando um monte de tabela e depois cria gráficos, cada uma para uma coisa. A minha tabela inicial é uma lista direta, eu preciso agora segmentar. Ele fez tudo isso, ó, criou várias tabelinhas, e aí, o mais importante, ele criou o meu dashboard. Então, tá terminando de pensar aqui, ó, tá terminando de criar o resumo, finalizando, cheguei na hora certa. Então, acabou de terminar o dashboard. O que que ele fez? Nosso painel de vendas, fretes e canais me trouxe aqui um resumo do que é esse meu dashboard, até para explicar ao usuário. Então, esse dashboard apresenta uma visão abrangente das vendas, o valor do frete, as vendas segmentadas por municípios, estados e distâncias até São Paulo. Lembra, esse dado foi a gente que fez agora, nem tinha na nossa planilha original. Já me trouxe alguns insights. Gente, insight é tudo. Porque a planilha sozinha não fala. Né? Você ficar olhando para aqueles dados, você pode ficar olhando o dia inteiro que aquilo não te dá nada. O importante é extrair insight. Poxa, então ele está me dizendo que Minas lidera as minhas vendas, superando em quase R$ 800 as demais. Pô, legal, não sabia disso. Paraná é o que está com o maior custo de frete. Tudo bem que eu forcei a barra, né? Porque eu coloquei item a R$ 800. Distrito Federal, os menores valores. Pernambuco também um baixo frete médio. Distâncias. Olha só quanta coisa ele me trouxe. Só de eu ler esse resuminho aqui, se eu sou um gestor, para mim eu já ia direto aqui. Ó. Legal, é isso que eu queria saber. Baseado nas vendas. Eu acho muito interessante essa ferramenta, o capricho visual que ela tem. Então, ele já me trouxe aqui alguns KPIs, alguns indicadores, inclusive com ícones, né? Então, total de venda, total de fretes, vendas únicas, estados atendidos, e aí todos os gráficos dinâmicos. Né? Onde eu tenho aqui vendas e fretes por estado. Então, olha só, Minas, né, o nosso estado que mais vendeu, 3.400 e 720 de frete. Evolução diária das minhas vendas, então eu vejo aqui que o dia 23 de janeiro foi o dia mais forte aqui das nossas vendas. Frete médio versus distância até São Paulo. Puxa, interessante também. Olha quanta coisa. Sim, de novo, eu fiz uma linha de prompt. Crie um dashboard. E Diga lá, ele já Fernando. está praticamente fazendo o papel de um BI aí. Exatamente, ali. Os dados dispostos em uma forma visualmente interessante, didática, legível, com interpretação de dados, porque ele já me trouxe esses insights. Pessoal, não subestimem esses insights, tá? É claro que aqui no meu exemplo, é um exemplo simples, né? Para fins didáticos aqui, com meia dúzia de colunas de uma empresa fictícia de cosméticos. Vocês imaginem o que que é isso quando você importa uma base enorme de informação, o que que você vai trazer de riqueza de dados. E o mais legal, você vê, ó, mais uma vez, produtos e vendas, agora segmentação de top 5 produtos baseados em vendas e frete. Frete, aí vem as tabelas, vendas por canal, então o que que eu tenho de Instagram, Facebook. E o mais legal é que aqui, ó, você já pode vir e apresentar isso. Ele já me traz no formato apresentação. Então, no meio da reunião, você já puxa isso,
joga a planilha, pede para ele criar um dashboard, já tem a apresentação em minutos, né? Já está Deixa eu na fazer mão. um recap aqui, Marco, que assim, é sensacional, inclusive, para quem não, acho que a maioria aqui talvez não conhece a ferramenta, eu vou aproveitar e fazer algumas perguntas sobre o Debrix, depois a gente vai ter que voltar lá para o Browse AI. É Tá bom. possível conectar um banco de dados para obter dados de uma tabela? E é possível cruzar dados de duas tabelas? E ainda sobre o Debrix, para cruzar informações com mais, talvez seja mais de um banco de dados. Vamos lá. Porque aqui você pegou sempre a partir de um CSV, né? Só o pessoal Isso. lembrando, ele pegou um arquivo tal, né? Assim, você não vai conectar isso daqui no seu Não. ERP, no seu SAP. É Ele, tudo em cima de ele tudo não que você é, sabe. ele não é um Tableau, ele não é um Power BI. Ele ajuda você a ter inteligência de negócios, por isso que a gente citou aqui várias vezes BI, e BI é uma ciência, BI não é uma ferramenta. Inteligência de negócio é uma matéria, não é exatamente uma feature. Então, assim, ele não é uma ferramenta de integração com banco de dados para gerar dashboards. Isso é o Power BI, isso é o Tableau. Agora, então você, respondendo categoricamente, você não vai conseguir conectar ele diretamente. Você vai ter que fazer uma portabilidade de dados manual. Vai lá, puxa os dados da sua venda do bimestre, traz para cá e analisa. Por enquanto, tá? Eu É. acompanho o fórum de developers do The Bricks, conheço o pessoal, já conversei com uma empresa americana, já tive contato com eles, de tanto que eu promovo esse negócio, estou quase virando sócio da empresa, mas eles têm a intenção de fazer conectores onde você vai poder trazer isso, porque essa pergunta ela é boa e todo mundo faz, né? É a primeira Uhum. coisa que a gente pensa, pô, imagina você ter esse poder conectado a um banco de dados, vai ser fantástico. Então eles estão nessa linha, por enquanto ainda não. Qual que era a segunda pergunta, Fernando? Me ajuda. Aí, Esqueci. se dá para conectar, é tudo com conexão de banco de dados, né? Não, é fazendo até analogia de quando você mostrou semana passada do Claude, que é um Uhum. simulador, né? Uma calculadora. Ele não tem entrada de dados e importar. E aqui está mostrando ferramentas para vocês, pessoal, que vão pegar dados que você já possui, seja no seu Excel, você exportou do seu CRM. Então, o que o Mário está trazendo aqui é uma ferramenta que vai analisar e vai te dar insights. E não só isso, como você vai ter os prontos, você vai poder inserir colunas, como ele mostrou de calcular a distância. Ou seja, aqui a gente parte sempre do ponto que você vai ter que fazer o upload de um arquivo. Do mesmo jeito que no Browse AI, você tem que inserir uma URL, que é o ponto de partida. Porque tem gente perguntando, o Browse AI consegue ler meus e-mails e exportar os anexos? Não, é assim, a gente está falando de dados estruturados que vêm de um site, certo? Sim, exato. Esse é um bom ponto mesmo, Fernando. A gente precisa diferenciar, pessoal, as diferentes famílias de ferramentas que vão surgindo. Vamos pegar o exemplo do Browse AI. O Browse AI, ele é uma ferramenta específica para coleta de dados, né? Isso está até na capa do site deles. Eles são um data scraper que tem aí um turbo, né? Ele é turbinado pela inteligência artificial. Beleza. Ele não é uma ferramenta, pessoal, de automação por IA. Ele não é uma ferramenta de RPA. Ele não é uma ferramenta de agentes de IA. A gente vai falar sobre tudo isso mais adiante. Mas é importante a gente diferenciar as coisas. Então, o Browse AI, ele consegue pegar os meus e-mails, ler todos eles, preparar uma resposta, disparar para cada uma das pessoas? Não, 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 não. Isso é um agente de IA que faz isso. O Browse, ele é um extrator inteligente. Legal? Por isso que uma coisa que eu acredito muito e que eu acho importante a gente agora evoluindo o nosso conhecimento sobre essas tecnologias é entender que você, usuário, você é o orquestrador. O que é o orquestrador? É aquele que está ali como meio de campo, né? Você é o pivô entre uma ou mais ferramentas. Então você vai pegar o dado que veio do Bricks, do Browse AI e trazer para o Bricks para fazer uma análise. Você vai pegar a informação que você coletou do Browse e jogar numa IA, por exemplo, o ChatGPT, para estruturar uma análise mais profunda, uma pesquisa de mercado. Algumas coisas, pessoal, não vão conversar diretamente. Algumas vão, e a gente vai falar sobre automações mais adiante. Mas não dependa 100% das integrações. Até porque, para ser sincero, ainda que as integrações sejam simples, super dinâmicas e completas, tem coisas que você vai fazer uma vez só.
E se você vai fazer uma tarefa uma única vez, não faz sentido você configurar, estruturar, investir em uma automação, né? É uma questão lógica. Você vai automatizar um processo que ocorre uma única vez por ano, uma única vez por semestre? Não, não faz sentido. Você é que é o pivô. Essas coisas são importantes a gente amadurecer aqui na compreensão dessas ferramentas, né? E acho que só reforçando aí o que o Magno falou, pessoal, imagine esse exemplo dele do Mercado Livre lá. Ele fez todas as ofertas, alguém fez uma pergunta, eu consigo ver TV? Sim, desde que tenha um filtro. O que ele está é o que ele vai extrair. Então, imagina se eu juntar o que ele fez no Browse AI e jogar para o Databricks. Então, se eu estou vendendo TV, eu vou jogar aqui e vou pedir para ele exatamente qual é a TV mais barata, em qual estado, assim por diante. Ou seja, o que eu extraí de dados lá no Browser AI, eu joguei esse arquivo aqui depois, que eu exportei num CSV, subi aqui no Databricks, e aí eu começo a fazer perguntas sobre esses dados que estavam lá. Então, é basicamente isso que ele está mostrando essas duas ferramentas, ok? E completando aqui, Magno, aqui seria possível extrair dados de vários PDFs disponíveis em uma página? Extrair os dados do PDF que estão numa página? É. Vamos lá. Tem vários PDFs numa página. Você entender um pouquinho melhor, Adriano, a sua pergunta É, aqui. depende. Por que que depende? Se esse PDF ele precisa ser gerado, ou seja, é você quem tem que ir lá selecionar. Vamos pegar extrato de banco. Extrato de banco é um bom exemplo. Como é que você Boa. gera um extrato de banco? O PDF não está lá. Você tem que ir no menu, selecionar a data, do dia 1 ao dia 30, fechou o período, colocou lá OK e ele gera um arquivo que vai chegar no seu e-mail. É claro que a IA essa ferramenta não vai fazer isso. Agora, poxa, Mário, mas eu já tenho uma série de URLs e cada URL já é o PDF em si. Eu tenho lá assim, www, nome da empresa.com, barra página, barra item, barra documento.pdf. Beleza, esse destino já chega direto na informação final que você quer. Qualquer um que pegue esse link e aperte Enter vai chegar no mesmo PDF. Portanto, aquele PDF ele é uma espécie de uma página. Se ele é selecionável, se o texto que está ali, você consegue passar o mouse e ele faz isso aqui, ó, seleciona, ficou azulzinho, beleza, Uhum. funciona. Toma cuidado porque às vezes a gente vê um texto que a gente consegue ler, mas na verdade é uma imagem. Então, eu sempre falo que é o teste do mouse. Se você fez isso, passou o mouse e consegue selecionar, ficou azulzinho, tá valendo. Como é que eu sei isso? Porque qualquer página que o texto está selecionável, se você vier aqui inspecionar o conteúdo, você vai ver que na estrutura da página, isso aqui é um texto. Tá bom? Legal. E mais duas aqui para fechar, para você poder seguir. Daqui a pouco, 10 minutinhos, a gente faz intervalo. Voltando para o Browser AI. As informações que ele coleta diariamente, ela é incremental ou o arquivo é destruído e gerado um outro novo? As duas coisas. Você pode fazer com que ele sobreponha, né? Ele vai sobrescrever as informações, ou ele pode Tá, ir empilhando. tá, Então, você tem as duas opções. Isso é bem tá. legal. Legal. E no Databricks, ele aprende com os dados e cria projeções futuras? Não, não. Ainda não, né? Bom ponto também. Mais uma vez, pessoal, e eu entendo a percepção, todo mundo, a gente está agora aprendendo a conviver com as IAs. E é normal a gente associar IAs com algo que aprende e evolui sozinho. Mas isso não é verdade, pessoal. Uma IA não aprende tão facilmente. Machine Learning é um processo complexo, é um processo que exige muito esforço e é feito com exatamente esse propósito. Ela não aprende por acaso, ela não aprende só porque os dados passaram na frente dela. Então, toda vez que você está usando uma IA, isso não necessariamente quer dizer que ela aprende com isso. Infelizmente, não é tão simples assim ela incorporar isso na sua capacidade estatística de ser inteligente. Então, só de você ter mandado os dados para cá, a IA não fez nada. Inclusive, a IA que está por trás dessa ferramenta, que é o Bricks, é o GPT da OpenAI. Eles usam uma API com a OpenAI. E como é que eu sei isso? Porque várias vezes em aulas, inclusive, quando a OpenAI está fora do ar, o Bricks também fica fora do ar. Ele depende do motor da OpenAI. E esse acesso via API
Ele é um acesso que basicamente só te dá a possibilidade de usar o modelo. E óbvio, para quem conhece um pouco de APIs, que essas APIs com esses modelos, de forma alguma, são capazes de incorporar conhecimento no modelo original, no modelo base. Não é, não é possível isso. Agora, se a pergunta tiver um viés na questão de segurança da informação e privacidade, aí é uma outra história. Mais uma vez eu reforço. Se você, na sua empresa, no seu negócio, se os dados, se você não pode compartilhar isso com terceiros, não é porque essa aqui é uma ferramenta que tem IA ou não tem, que isso deveria ser mais ou menos rigoroso. Tem que ser rigoroso sempre. Agora, segurança é uma coisa, privacidade de dados é outra. Posso pegar toda a minha base aqui do CRM, que tem o nome de todos os meus clientes, os e-mails, os CPFs, portanto, chaves de dados que são informações pessoais, que no final da história identifica o indivíduo? Aí depende. Qual que é o combinado que você tem com o seu cliente? Lá no seu termo de uso, no seu contrato, na política de privacidade, você deixou muito claro que você irá compartilhar esses dados com ferramentas controladas por terceiros que utilizam recursos de inteligência artificial para obtenção de insights e análises. Se você escreveu isso no seu contrato, no seu termo de uso, na política de privacidade e o usuário consentiu com isso, beleza. Ah, mas é a mesma coisa de rede social. O Facebook compartilha os meus dados com um monte de gente. Mas você concordou. Talvez você não tenha lido aqueles termos de uso e você deu eu concordo, mas estava lá. Então a reflexão que você precisa ter é o que está ou não está combinado com o stakeholder que é o detentor dos dados. Seja um cliente, um lead, um funcionário, um parceiro, seja quem for. Eu acho que é Faz legal, sentido? Magno. Não, total, porque teve perguntas, mas eu posso subir, é confiável, são perguntas do mesmo. Foi o que o Magno falou, pessoal, tem uma diferença entre segurança da informação, entre privacidade de dados e compliance, foi falado também na aula anterior, né? A segurança da informação, a abrangência, ela é tecnológica, ela é física, né? Quando a gente usa firewall e algum controle de acesso. Quando a gente fala de privacidade de dados, é a parte legal, é a parte ética sobre dados de indivíduos. Pode ou não pode? É o que ele falou. Está combinado? Né? A gente fala de LGPD e tudo mais, e também quais são as políticas da empresa. Então, o problema, de novo, não é a ferramenta. A gente entende que todas as ferramentas zelam, se preocupam, tal, mas é muito mais o que você combinou com a sua empresa, com o seu cliente e com os dados dos colaboradores. Se pode ou não pode. Né? Então, essa é a questão que a gente tem que ter em mente. E aí, só mais uma pergunta aqui, daqui a pouco a gente... Pô, já veio, daqui a pouco a gente faz o intervalo, acho que vamos Tá aproveitar esse bom. bate-bola aqui, para Na você verdade, voltar. aqui eu já tô finalizando, Fernando. Eu só queria Então passear aqui continua. um pouco na aba de templates do Bricks, porque ele já. Isso aqui eu acho muito interessante, porque mais uma vez é uma forma de nós amplificarmos a criatividade em como usar uma ferramenta como essa. Então, eu nem estou na área logada, tá, pessoal? Se vocês vierem no site deles mesmo aqui, no templates, tem aqui essa aba em cima. Eu acho bem legal porque aqui você já tem vários caminhos, né? Então, imagina aqui pro aqui, ó, financeiro. A própria ferramenta ela já me traz alguns templates de relatórios. Qual que é o caminho? Se eu vier aqui, ó, eu tenho um relatório financeiro, eu tenho um relatório de despesas. Esse tipo de relatório que a gente entende, eu sei o que ele vai fazer aqui, ele vai me classificar as despesas, vai me trazer análise sobre o comportamento dessas despesas, as principais categorias, aquilo que é a curva ABC ali de saídas, né? Beleza, eu já posso usar esse modelo pronto. Então, mais uma vez, eu acho que isso aqui é uma boa forma, né, da gente ir economizando, tornando mais eficiente os processos. E isso é importante, pessoal. Acho que essa é uma grande mensagem que a gente tem que absorver ao longo de todo o curso aqui. É, a IA, essas ferramentas, elas são ferramentas de otimização de processos. Em momento nenhum aqui a gente falou que essa ferramenta ela é capaz de fazer todas as análises sozinhas a ponto do analista financeiro não fazer sentido. Mas pelo contrário, imagina um analista financeiro que agora domina uma ferramenta como essa, e claro, continua dominando o Excel também, porque isso não elimina algumas coisas que a gente vai continuar fazendo da forma tradicional.
Mas imagina o quanto que esse cara, se ele economizar 10% em cada workflow, se ele for 2 vezes mais eficiente na construção de cada relatório, se ele for 50% mais profundo em suas análises, combina tudo isso e chega na conta de quantas vezes esse cara melhorou a sua função. N vezes. Essa é a questão. Então, isso é importante, né? Acho que a gente assimilar essas contribuições que a IA traz para o nosso negócio. Excelente, Marco. É o que a gente fala assim, para quem já é especialista da área, quando você tem qualquer tipo de ferramenta de IA, ele vai usar melhor ainda, porque ele vai economizar tempo, vai otimizar processo. Mas também democratiza, porque pega a pessoa que nunca tinha visto uma ferramenta dessa e consegue hoje exportar um relatório básico de vendas do CRM, e ele começa a brincar, e principalmente quando dá esses insights, essa parte é sensacional. Ou seja, não é que você nunca vai ser um especialista. O cara que é especialista, ele vai conseguir fazer perguntas melhores. Lembra que a gente volta no básico lá no chat GPT? Quem souber perguntar melhor, vai ter uma resposta melhor. E isso acontece basicamente, esse mantra, em várias ferramentas. Porém, mesmo a gente não sendo especialista, ou sendo designer, ou sendo programador, ou não sendo qualquer coisa, a gente tem ferramentas hoje que facilitam a nossa vida com um simples input de dados. E às vezes uma simples pergunta, que é o que o Mike falou, a gente conversa com o dado. Você não precisa ser um técnico. Cria um dashboard. Mostre se tem frete estranho aí. E assim, pessoal, e só colocando a mão na massa que vocês vão entendendo as possibilidades que tem de otimizar esse tempo. Sim. Isso que é E até fantástico. eu lembrei agora, quando alguém tinha feito uma pergunta e acho que eu tinha pulado a resposta, que é se eu posso trazer aqui múltiplas planilhas para para uma mesma análise. E a resposta é sim. Isso é bem legal. Então imagina que você pode pegar duas planilhas e ao invés de você ter que ficar se matando para fazer um PROC V, um PROC H, para tentar correlacionar uma planilha na outra, basicamente você vai vir aqui, ó. Vocês lembram que eu já tinha importado a planilha das vendas? Eu poderia vir aqui e adicionar uma nova tabela. Como é que seria um caso aqui? Vou dar um exemplo de improviso. A nossa tabela, ela prevê, né, ela já tem aqui a origem do cliente. Então, vocês estão vendo aqui, ó, indicação, Facebook, Instagram, beleza. Imagina que eu quisesse fazer uma análise onde eu fosse lá no meu Instagram, lá no meu Facebook, eu posso baixar uma tabela com o gasto que eu tive por dia nas campanhas do meu negócio. Então eu vou saber lá, eu vou lá no Instagram, vou lá no Facebook, baixo 2 arquivos, que é o quanto que eu gasto de anúncios por dia. Isso é uma informação super simples, né, de você baixar. Só que como é que eu cruzo tudo isso? Porque a planilha número 1 é essa, onde eu tenho as vendas por canal. A planilha número 2 é o quanto que eu gastei no Instagram. E a planilha número 3 é o quanto que eu gastei no Facebook. Cruza tudo isso, joga tudo aqui. É literalmente, vem aqui, abre a planilha 1, abre a planilha 2, abre a planilha 3. E aí, como é que você faz o PROC V, o PROC H? Ué, só pedir para ele. Me traga uma análise de vendas por canal considerando o investimento diário feito. Me calcule o meu CAC versus retorno, ou seja, quanto que eu gastei. Eu gastei R$ 15 de anúncios no Instagram por dia. Se eu gastei R$ 15 no dia 1 de janeiro, quanto que eu vendi no dia 1 de janeiro em tudo isso aqui? Olha como a gente pode ir caminhando com os dados. Então, sim, dá para cruzar dados, dá para cruzar planilhas, e aí ninguém mais precisa ter medo de PROC V, PROC H. Excelente, cara. Tem uma das perguntas, a pessoa tem a planilha de vendas de janeiro, depois eu tenho uma outra que é de fevereiro, vai subindo. E do Vai mesmo jeito subindo. que eu posso subir 4 planilhas e posso pedir para ela gerar uma quinta planilha consolidada em cima do que você quiser saber. Acho que a gente volta de novo. Uma das coisas mais importantes, pessoal, que a gente vem falando aqui sobre essa cultura de dados, dados é o novo petróleo, uma vez que você subiu o dado, por mais simples que seja, e a hora que você pede para ele criar depois esse dashboard, ele começa a te dar insights. Ou seja, ele te ajuda. É um pouco daquilo que você falou da entrevista reversa. É quase assim: o que eu preciso saber aqui? Que eu não estou olhando, que eu não estou entendendo, que às vezes eu não tenho a experiência, eu não sou um especialista na área. Mas só o fato de você criar esse dashboard, ele já vai entender coisas importantes que são esses insights e vai trazer para você que você nem tinha imaginado.
Você estava lá comparando o preço. Quem que está mais barato ou mais caro? Daqui a pouco ele vai te dar um insight que, olha só, todo mundo que está no estado tal tem um valor menor, que talvez tenha algum incentivo, tem um ICMS diferenciado, sei lá, coisas desse tipo que você nem ia parar para pensar. E tem um overlap, claro, né, Fernando? Assim, poxa, então eu poderia fazer aqui aquela mesma pergunta que nós fizemos no chat GPT para ele me trazer os principais insights? Sim, pessoal, é claro. Ferramenta de IA também. Mas aí, mais uma vez, o usuário tem que saber a ferramenta certa, né? Você tem um martelo e um serrote, cada um serve para uma coisa. É você que tem que saber para que serve o martelo, para que serve o serrote. O chat GPT é capaz de gerar esses gráficos, esses dashboards, essa estrutura visual? Não, não exatamente. Ah, mas ele é muito poderoso em geração de um conteúdo escrito, fazendo uma análise exploratória de dados, como a gente viu na aula passada. Então, você vai saber a ferramenta certa de acordo com a necessidade que você tem aí no seu negócio. E aí, uma última aqui, antes de a gente ir para o intervalo do Vitor, se é possível conversar com o próprio dashboard, com os gráficos do dashboard e pedir para ele te dar Ah, novos sim, insights. sim, você consegue. Ó. Então, se eu falar para ele o seguinte, ó, não só você, assim, você consegue fazer perguntas sobre os dados, porque lembrando que os dados que estão aqui no dashboard, na verdade, estão nessas tabelas que foram construídas para apoiar a construção do dashboard. Então, é a mesma coisa que nós fizemos no início. Como tudo isso são tabelas, eu posso fazer as perguntas. E outra coisa, você pode fazer edições nos gráficos a partir dos prompts. Então, você pode pedir para ele puxa, eu gostaria que isso aqui estivesse em ordem alfabética. Ah, mas eu quero esse gráfico de rosca num gráfico de pizza. E por aí vai. Essa parte de formatação em estilo e tal, ele nem soa a camisa, assim, isso é fácil. E aqui tinha é a última, que a gente já respondeu sobre privacidade de dados, tal, mas uma pergunta do Gilson, que a gente falou já sobre fazer anonimar vários dados, né? Então, imagine que questões de LGPD, possibilidade de no BRICS criar um prompt para ele, já na subida de dados, impedir o uso e exibição de dados sensíveis, por exemplo, CPF. Vamos lá. Na verdade, você tem que limpar esses dados, né, pessoal? Assim, antes de eu subir, a hora que eu tenho o meu CSV, eu vou lá na minha coluna, eu elimino o que eu não quero que a ferramenta analise, porque não vai ter essa necessidade do CPF, correto? Exatamente esse ponto. E outro dia eu estava numa aula e o exemplo que eu dei foi o seguinte, pessoal, tomem cuidado em que momento você aplica essa anonimização de dados. Porque olha só. Ah, mas eu poderia pedir para o chat GPT anonimizar os dados, porque na minha empresa eu não posso compartilhar os dados pessoais com uma IA. Mas você acabou de mandar para o chat GPT para ele fazer isso, ou seja, cuidado para você não pedir para o ladrão trancar sua porta. Né? Ou seja, não faz sentido você enviar para a ferramenta para ela fazer uma anonimização, porque se para sua empresa é importante os dados estarem anonimizados, você deveria ter parado um passo antes. Ainda tem que estar na sua mão essa informação e esse o ato de anonimização, ele é do usuário, não é da ferramenta. Senão, quebrou-se a lógica do porquê fazer essa anonimização, tá? Então, é o que o Exato. Fernando falou, faça você mesmo. Isso aí, pessoal. Se você não quer que a ferramenta acesse o dado, é você que limpa, que elimina antes de você subir esse dado, né? Se não faz sentido nenhum e você não quer expor isso daí, você Ou você limpa não aí vai fazer depois. isso na mão, né? Você fala, puxa, mas essa informação ela é cuspida pelo meu CRM. Ah, então tudo bem. Então, no seu CRM, que é um ambiente que já é legítimo para poder deter essa informação, quando você for expor isso, a grande maioria dos CRMs permite que você selecione quais campos você vai exportar. E aí você exporta esse dado não com dados pessoais legíveis, que é nome, e-mail, CPF. Exporta isso com dados de usuário. Você vai ter uma tag, um unique ID, uma identificação que é um número aleatório para cada usuário. Aí beleza. O próprio sistema já te cospe assim. É. Porque toda vez que você imputa um dado do nome da empresa, ele vai gerar um ID. Todo contato e toda empresa tem um ID específico. E é isso bem que o Magno falou. Na hora de exportar, só seleciona isso para você identificar. E aí depois vai saber qual que é a região, quanto que ele comprou, quanto ele gastou, da onde que ele veio, qual foi o canal de aquisição, aquela história toda. Então é super importante, pessoal. Porque eu sei, de novo, né? Às vezes, não sei se está todo mundo acompanhando online todas as aulas,
mas a gente vai reforçando aqui, mas é importante que ele falou de segurança da informação, privacidade de dados, o que é compliance, o que você tem combinado, tanto com a empresa, tanto com o seu cliente e com seus colaboradores. E a É partir daí legal, você né? fala se Porque, pode subir ou não. só um comentário final, assim. Isso que eu acho bacana de aqui numa proposta como essa, de um curso como esse, como a gente está falando de IA para negócios, a IA, ela não é uma tecnologia que é uma ilha em relação a todas as outras. Não, ela está presente junto das outras. Então, não tem como a gente aqui não discutir exatamente esses pontos de segurança, de privacidade, de cultura de dados, de integrações, enfim. É, isso acho que é um valor importante da gente poder explorar aqui juntos. Legal. E a última aqui, que acabou de surgir, quentinha do Alexandre Ogata, é possível, através de uma planilha com endereços, elaborar uma rota com cronograma de atendimentos visando otimizar o deslocamento? Você acha que ela vai chegar nesse nível? É uma ótima pergunta. Como é que é o nome do. É do Ogata. Já sumiu aqui, estava respondendo. Alexandre Bom, Ogata. Alexandre, sinceramente, eu acredito que não, mas ficaria muito curioso para testar. Porque, assim, eu sinceramente não conheço muito de logística e aí eu precisaria me aprofundar um pouco para saber o que para você é otimizar uma rota. É você, por exemplo, pegar uma tabela com diversas origens e destinos, avaliar quais delas teve o menor frete e fazer uma inferência em cima de valor de frete para poder determinar qual é o mais otimizado? Isso, na verdade, não tem nada a ver com logística, tem a ver com cálculo. É estatística. Agora, se para você otimização de rota é, por exemplo, o caminhão ser capaz de trafegar em São Paulo sem passar pela zona de rodízio, aí é uma outra história, né? Então, assim, eu preciso entender o que você espera, o que você entende como otimização. Se é uma otimização mais factual, baseada nos dados que a sua própria planilha tem, então a resposta está ali dentro, você só precisa garimpar ela, ou não, isso requer uma análise um pouco mais qualitativa do contexto que isso está acontecendo. Acho que Mas talvez a pergunta, se eu puder contribuir, imagine que eu tenho uma planilha de vendas, eu tenho uma venda frequente aqui, por exemplo, em São Paulo, né? Eu vendo tal, 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 eu tenho toda a lista de bairros e quanto que vende, tal, 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 mas o cara sai fazendo a rota, né? Então, imagine que eu tenho que fazer entrega em Moema, no Itaim, no Tatuapé, seja onde for, Pinheiros, Vila Madalena, Vila Mariana, tal, e ele tem as quantidades mais ou menos quais. Talvez nesse sentido essa pergunta, se o próprio Edebricks, na hora que eu gerar um dashboard, se eu tiver aí algum eu dado posso te ali, dar um exemplo certamente ele vai ser capaz de fazer. Imagina que para você otimizar a rota é isso. Vamos pegar essa linha de raciocínio que o Fernando trouxe. Eu pego as minhas vendas do dia. Então, eu tenho um negócio aqui que eu vendo artesanato. E aí eu pego todas as minhas vendas do dia. Ao invés de eu mandar uma por uma para minha empresa de logística fazer uma rota completamente ineficiente, eu pegaria toda a minha tabela de vendas, jogaria isso na IA, falaria para ela classificar isso por clusters de região. Então ele vai pegar ali as regiões que são similares. Por exemplo, se você tiver CEP, não sei se vocês sabem, mas o CEP ele segue uma lógica. Aqueles números não são aleatórios, eles têm um agrupamento. Então, a própria IA consegue agrupar aquilo, ou pelo município, pelo bairro, enfim, agrupou aquelas vendas e aí eu direciono isso para uma rota. Então, a rota A vai pegar ali Zona Leste de São Paulo, a rota B vai pegar o interior e por aí vai. Então, essa é uma forma otimizada de você fazer algo que na mão, imagina só, você tem que ficar pedido por pedido, tendo que selecionar. Esse aqui vai para o caminhão A, esse aqui vai para o B, esse aqui vai para o C. É um exemplo de otimização. legal. Bom, pessoal, 8h30, vamos fazer um intervalinho de 10 minutos, 20 para as 9, a gente volta aí com mais algumas perguntas. Tem mais algum conteúdo aí, Magno, para mostrar que você queira? Essa aqui não, mas depois do Ah, intervalo, bastante. tá bom. A gente Obrigado. volta já já. 10 minutos. Valeu.
Olá, pessoal, estamos de volta aqui e agora o Magno vai trazer um conteúdo super importante, que é a cultura do conhecimento. Magno, vamos direto agora, pessoal. Acho que esse conceito o Magno tomou todo o cuidado de trazer para vocês, que é importante. Depois ele volta daqui umas 2 semanas com mais outras ferramentas, vou trazer ferramentas semana que vem para vocês também. Magno, vamos direto aí, que essa parte é tão Legal. importante como você tem mostrado aqui. Muito bem, vamos lá, pessoal. Como o Fernando disse, esse é um segmento aqui de conteúdo importante e também extenso. E a gente vai dividi-lo em fatias. Eu quero trazer aqui para vocês uma exploração sobre esse termo que vocês estão vendo aqui, que é um termo em inglês meio complicado, mas vocês vão entender que é algo bem simples e bem valioso, que é a gestão de conhecimento corporativo ou empresarial, como queiram. Então, essa sigla EKM, Enterprise Knowledge Management, ela já existe há algum tempo, tá? Isso aqui é uma análise, é uma estrutura, é uma ciência de gestão de conhecimento dos negócios. Os principais livros aí das faculdades de administração já contemplam esse tipo de coisa. Não é novo. Agora, o que a IA fez foi resgatar essa temática, porque a gente hoje consegue ter a gestão do conhecimento do negócio facilitada pela IA. Então, a IA ela se tornou uma alavanca para essas questões de gestão de conhecimento. E aí vocês vão entender o que eu quero dizer quando a gente vê a manifestação real, prática de o que é conhecimento num negócio. E antes da gente olhar aqui para cada categoria, eu sempre falo que assim, cuidado para você não cair naquele falso cognato, né, de achar que propriedade intelectual da empresa é somente a marca, uma patente, um domínio. Não é isso. Assim, claro, isso também é uma propriedade intelectual, obviamente. São as propriedades intelectuais registráveis. Agora, quando a gente fala de propriedade intelectual no contexto de EKM, a gente está falando de algo mais amplo. A gente está falando de tudo aquilo que é a inteligência do seu negócio. Tudo aquilo que tem a ver com a sua forma de prestar serviços, de fazer os produtos, de se estabelecer no mercado, de se diferenciar. Aquilo que tem a ver com o seu back-office, como as coisas funcionam, os procedimentos, os processos e por aí vai. Então, se a gente pegar aqui, vamos por capítulos, de cima para baixo, né? Se a gente pegar lá no topo da empresa, na governança, na estratégia, a gente está falando de políticas, de procedimentos, regras de compliance, questões que envolvem os aspectos regulatórios. Vocês vão vendo que para cada informação dessa, existem documentos que apoiam tudo isso, né? Quando eu falo de uma legislação, claro, eu tenho o documento daquela lei. Quando eu falo de algumas questões internas de compliance, as regras, isso também está documentado. Se a gente for adiante, vamos para uma outra área, para a área de operação e processos. Mesma coisa, a gente tem aqui todos os documentos operacionais, os manuais de boas práticas do negócio, o documento de perguntas frequentes, né, os FAQs, e os documentos de produtos, seja produto digital, produto físico, descritivos, os famosos POPs, né, os procedimentos operacionais padrão. O que é um POP? Basicamente é um documento que descreve como as coisas devem ser feitas, quais são as passagens de bastão que existem de uma área para outra, qual que é o SLA, tempo médio, quais são as responsabilidades, que tipo de informação deve estar contida numa requisição, por exemplo, para uma outra área e por aí vai. Então, vocês estão vendo que olha a diversidade, a riqueza de propriedade intelectual que um negócio tem. Se a gente for adiante, a área de inovação e desenvolvimento, né? A própria questão de P&D, né? De pesquisa e desenvolvimento, os estudos de mercado, a sua capacidade de avaliar o que está acontecendo com o mercado e tomar decisões. Como é que você faz isso? Que tipo de relatório, que tipo de dados, que tipo de conteúdo você gera, a sua empresa gera, que tem a ver com essa sua propriedade intelectual? E por fim, aqui, né, nesses nossos exemplos,
até nas questões que envolvem as pessoas. Porque quando a gente fala de pessoas, claro, é a parte mais importante de qualquer negócio. Imagine o quanto que há de colaboração entre as pessoas na sua empresa hoje. Vou dar exemplos de colaboração. Reuniões. Quantas reuniões acontecem no seu negócio hoje? E essas reuniões são fundamentais para você ter direcionamentos de tarefas, análises de dados, briefings de produtos, entendimento sobre o que está acontecendo com a empresa, diagnósticos. Olha, isso, a reunião é isso, né? Você tem momentos colaborativos onde as pessoas estão discutindo questões muito valiosas para a empresa. Tudo aquilo que é transmitido para os colaboradores, os treinamentos, as imersões, os manuais internos. Então, eu gosto de abrir um pouco essa caixa de exemplos de propriedade intelectual, porque toda vez que nós estamos falando de gestão de conhecimento para um negócio, é muito comum algumas pessoas falarem assim: poxa, mas o meu negócio nem tem tanta informação assim, não tem tanta propriedade intelectual. Tem pra caramba, tem muita coisa. Se você começa a garimpar tudo isso que hoje a sua empresa produz, você vai ver que você tem uma base enorme. Isso é fundamental, essa compreensão do que você está gerando de dados, quais são os seus canais que alimentam tudo isso. Vou dar mais um exemplo, mais uma vez, remetendo às reuniões. Sabe quando você está numa reunião online e agora cada vez mais comum as pessoas utilizarem aquelas IAs para fazerem a transcrição daquilo que está sendo falado numa reunião, né, que são os AI note takers, né, os tomadores de nota. Isso é muito legal, eu particularmente adoro, uso todo dia. Só que eu falo o seguinte: se esse tipo de ferramenta está sendo usada somente para gerar uma transcrição ipsis literis, ou seja, palavra por palavra de uma reunião, tenho certeza se isso vai realmente fazer tanta diferença, vai incorporar valor. Porque ninguém vai ficar lendo e relendo uma ata de uma reunião de 2 horas que foi transcrita ali palavra por palavra. Mas isso não quer dizer que essa reunião não gerou propriedade intelectual. Imagina uma reunião de sócios, uma reunião do time de produtos, uma reunião do time de vendas. Tem muita coisa sendo gerada ali. Se eu sou capaz de capturar, analisar e sintetizar essa informação, eu tenho ali valor sendo criado. Vocês viram que eu repeti aquela tríade que eu comentei no bloco inicial de coleta, análise, síntese. Essa é uma esteira de produção de riqueza para o negócio, porque no final da história, pegando o exemplo das reuniões, capturei isso nas reuniões. Coleta feita. Onde eu vou fazer análise? Poxa, eu posso capturar esse conteúdo e a própria ferramenta de IA me traz um resumo, ele me traz insights, me traz apontamentos. E onde eu vou sintetizar isso? O que é a síntese? É o resumo, é o suprassumo, é a forma direta de chegar onde eu queria. Poxa, se eu tiver o conhecimento dessas reuniões todas, as dezenas de reuniões que ocorrem todo dia na empresa, sendo alimentadas dentro de uma IA que eu posso conversar com os dados, mais uma vez a história de conversar e não acessar, entende que isso aqui vai me destravar muitas oportunidades, muita riqueza, muita compreensão do que está acontecendo, me economizar muito esforço nos processos, eu poder conversar com os dados é fundamental. Estou trazendo tudo isso, pessoal, porque esse universo de EKM, de você ser capaz de gerir a propriedade intelectual do seu negócio, ela é o combustível para isso que vocês estão vendo agora, que é um método de introdução de dados dentro das IAs. Não vou entrar aqui muito na questão técnica, mas essa sigla, o RAG, ou RAG para os íntimos, que significa Retrieval Augmented Generation, geração amplificada por recuperação, você não precisa entender o que isso significa tecnicamente, você só precisa entender o que ela vai te ajudar. Como ela vai te ajudar. Basicamente, é a forma como você, usuário, por exemplo, do ChatGPT,
tem a oportunidade de, entre aspas, treinar o chat GPT com os seus dados. A partir do momento que você impregna, e a gente literalmente usa esse termo, o impregnar dados, na hora que você impregna os seus dados, que são seus, da sua empresa, que as IAs não conhecem, ela tem um conhecimento do mundo menos o seu. A partir do momento que você incorpora esses dados lá dentro, você agora conversa com os dados. Então, o RAG ele vai ser algo fundamental para todo o desenvolvimento, toda a construção, todo o uso de ferramentas que criam, por exemplo, chatbots com conhecimento proprietário. Então, a partir do momento que hoje você conversa com um chatbot, seja do iFood, seja do banco onde você tem conta, seja do Uber, seja de qualquer plataforma, você tem lá um chatbot. Como é que esse chatbot inteligente, não é aquele chatbot que aperte um para uma coisa, dois para outra, três para outra. Não. A gente está falando de um chatbot com AI. Como é que esse chatbot ele conhece as coisas do negócio? Como é que ele sabe responder a tabela de preços da sua empresa? Como é que ele consegue me responder, por exemplo, os horários de atendimento ou quais são as unidades que estarão abertas no feriado? Como é que ele sabe isso se isso é uma informação que está na minha documentação? Porque você, mais uma vez, entre aspas, treinou ele para isso. Eu falo entre aspas, pessoal, porque senão os meus colegas de machine learning vão me matar, porque não é exatamente um treinamento, é como se fosse. Você não está treinando o modelo, muito menos retreinando, você está introduzindo uma camada de conhecimento para ele. Você está falando, olha aqui, ó, ChatGPT, aprenda ou saiba que essa é a tabela de preços do meu negócio. Portanto, se um usuário chegar no meu site e fizer uma pergunta para você, chatbot, responda com base nisso. Essa capacidade, né, dos modelos atuais responderem com base em informação do negócio, informação proprietária, aquilo que compõe o seu EKM, a sua gestão de conhecimento empresarial, isso é extremamente importante. Isso é tão importante, aí não é só opinião minha, trago uma estatística, de todas as empresas do mundo, isso é um relatório da Price, avaliaram centenas de empresas no mundo inteiro dos mais diversos segmentos, aquelas que já estão incorporando IA nos seus processos. O uso de RAG para fazer gestão de conhecimento, ou seja, RAG mais EKM, é a aplicação número 1 no mundo inteiro. É aquilo que toda empresa faz, é o feijão com arroz do uso das ferramentas de IA generativa, tem a ver com você introduzir conhecimento na IA e oferecer essa interface, portanto, a etapa da síntese. Quem que vai consumir o conteúdo sintetizado? Pode ser um stakeholder externo, o seu lead que caiu na sua página, o seu cliente que te mandou uma mensagem pelo WhatsApp, pelo portal, seja lá por onde for, ou um stakeholder interno. Não nos esqueçamos que existem também usuários dentro da empresa. É, por exemplo, o funcionário da empresa que precisa hoje abrir um ticket para o RH, ou tem que mandar uma mensagem, um e-mail, ou até um WhatsApp para o analista do departamento pessoal, questionando como é que eu faço para solicitar um reembolso? Como é que eu faço para pedir uma transferência? O RH responde inúmeras vezes a mesma informação para inúmeras pessoas e que poderia ter sido um bot. Quando você habilita esses bots internos a responderem informações dos usuários, perguntas, questões relacionadas ao produto, ao serviço, às práticas internas, procedimentos e por aí vai, imagina a quantidade de interações que estão sendo economizadas, que agora são disponíveis 24/7 de uma forma rápida, instantânea, que qualquer um pode consultar ali pelo celular diretamente. É tudo isso que a gente vai explorar dentro desse mundo habilitado pelo RAG. Então, isso aqui, os principais hoje alicerces para inúmeras construções do uso da IA dentro das empresas. Quis trazer isso hoje para o finalzinho aqui da nossa aula. Não é só para deixar vocês curiosos, é porque a gente quer, entre aspas, inaugurar esse tema aqui dentro da nossa formação. E ele vai ser certamente repetido ao longo de diversas aulas. Eu, particularmente, na aula que eu voltarei com vocês, a gente vai explorar ferramentas que permitem criar justamente esses chatbots
baseados nas informações que o seu negócio possui. De uma forma simples, de uma forma direta, e que você vai poder oferecer, dar essa interface de acesso para quem quer que seja. Então, estamos aqui inaugurando uma avenida aqui de possibilidades, falando de EKM mais RAG dentro das empresas. Legal? Muito bom, Magno. Eu acho que quando o Magno voltar, você lembrando, né, pessoal, na quinta-feira, pegar aqui só na programação, a gente tem aula com a Beatriz Bonadman. Vai falar sobre otimização de reuniões e processos internos com IA. Então, de novo, a gente vai falar sobre ferramentas. Aí na terça vocês vão estar comigo, também vou trazer ferramentas aí para vocês, para automatização, tentar eliminar tarefas repetitivas, e depois o Magno está de volta aí com ferramentas. Então, a gente tem uma sequência aí de 3 aulas com ferramentas para vocês. Vocês já viram algumas aí na aula passada e nessa. Depois a gente vem com uma sequência de cases, insights para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu departamento, o que for. Está bem eclético aqui o curso. Então, acho que basicamente para hoje tem mais 2 minutos. Não sei se tem mais alguma pergunta aqui, pessoal. O Magno, em relação ao que ele falou hoje, como eu falei aqui, para muitos, um termo que parece que é complexo, difícil, mas o Magno, com a sua maestria e didática, consegue falar numa linguagem. E agora, dá tempo de responder mais uma pergunta, se tiver por. Quando você faz seus workshops ou consultoria para empresas, na combinação dessas duas ferramentas, você deu exemplo aí do Mercado Livre, geralmente é o perfil é um cara que é mais vendedor, ele é mais financeiro, ele é o gestor da empresa. Quem que está utilizando isso? É mais à frente, assim, do que eu tenho visto, é mais uma frente comercial barra estratégia de precificação, estratégia de produto. Muito do pessoal também marketing, só que aí no marketing um pouco mais de análise de mercado mesmo. Tá. Então, muitas empresas que têm ali uma área de inteligência de mercado têm usado isso para fazer estruturação de coleta. Porque no final é isso, né? Assim, os dados te ajudam a tomar decisões. Então, todo mundo que está envolvido com tomadas de decisão é quem é mais beneficiado por uma ferramenta como essa, né? As áreas um pouco mais operacionais, que acabam sendo a outra ponta, o lado que executa as decisões tomadas, é claro que vão estar sendo menos impactadas por isso. Então, em geral, o pessoal que está fazendo aí tomada de decisão. Legal. Bom, pessoal, a gente, mais uma vez, te recomendo e muito que vocês vejam e revejam, não só essa aula, como as outras anteriores, sempre. É igual ler um livro. Quando você vai ler pela segunda vez, sempre tem coisa que você não tinha entendido. E, de novo, colocando a mão na massa. Então, vai, testa, tem dúvida, volta, assiste a aula aí. Em relação às perguntas, pessoal, agradecendo, elogiando aí, como é de costume, as suas aulas, Magno. Uma pergunta, não sei se você vai falar agora, do Fredson, relação entre RAG e os agentes. Não sei se vai ficar para a próxima aula ou se você quer responder agora. Essa dá para responder rápido, assim. O RAG, ele é um ingrediente importante quando a gente está construindo agentes. Porque senão, pensa que sem o RAG, eu posso construir um agente super eficiente, super integrado, mas com nenhum conhecimento do meu negócio. E se eu estou construindo um agente que, por exemplo, recebe um chamado dos clientes quando eles abrem um chamado técnico, e eu preciso que esse agente não só receba o chamado, mas ele interprete, responda com base no conhecimento do negócio e direcione isso para a pessoa certa, como é que ele sabe tudo isso? Como é que ele aprendeu essas questões que são específicas do negócio? É o RAG que permite isso. Legal. Então, mas com certeza aí na sua próxima aula vamos entrar direto aí nos agentes. É Perguntando, curioso, Fernando, Renato. só para dar uma pincelada final nisso, a gente hoje usa muito recurso de IA que por trás está acontecendo o método RAG, mas ninguém fala isso, assim, a gente meio que nem precisa saber que é um RAG. Aqui eu estou trazendo essa curiosidade, esse conhecimento, porque aqui a gente está se aprofundando um pouco mais. Mas, na verdade, a gente vai ver inúmeras aplicações que executam RAG, mas que ninguém fala disso. É, Inclusive, quando você cria um GPT customizado no ChatGPT, é um RAG. Quando você cria um projeto, lembra que a gente falou de projetos no ChatGPT, onde eu tinha a oportunidade de anexar arquivos para servir como base de conhecimento? Aquilo também é um RAG. Só não está legal. escrito, mas é. É, é o carregador de pena, ninguém vê. Exatamente.
Vamos lá. Renato precisa saber curiosidade de ferramentas de transcrição de reuniões que ele utiliza. Eu utilizo o Fireflies. Aula de quinta-feira, a Beatriz vai trazer outras ferramentas. Eu posso falar de Fireflies também. Acho que o Magno, qual que você utiliza aí de transcrição? Fireflies? No mundo digital, Fireflies, no mundo físico, eu uso Cloud. Tá. Tem um equipamentinho, a gente pode falar depois. E acho que é isso. Ferramentas, links, a gente pode ver, pessoal, nas aulas a gente está falando de várias ferramentas aí, depois a gente pode até pedir o pessoal do curso que ajudar a organizar alguns links aí para vocês, né, que vão ser várias coisas que a gente vai falar. E para fechar, o último aqui do João Vitor, de Piracicaba. No Brix, a gente já respondeu, mas vou deixar você falar de novo. No Brix é possível compilar dados de dois documentos diferentes? Por exemplo, uma planilha Excel e um arquivo PDF? Não. Ele só admite arquivos do tipo Excel, seja Ou extensão CSV? XLS ou Tá, CSV. legal, Você não sobe texto nele, tá? legal. Se É você tiver isso. uma planilha que está num PDF, transforma ela, captura os dados, faz ela virar uma Tá, planilha e traz para dentro. legal. Então, planilha ou CSV, separado ali. Isso Legal. aí. Muito bom. Pessoal, obrigado Legal. aí mais uma vez. Parabéns. Show de aula Valeu. aí. Super Vou dar animado sempre aí. aquele recado final, Fernando. A gente aqui tenta Bora. responder o que me procurem lá no Instagram, que é onde eu estou um pouco mais atual. Muito bom, Magno. Obrigado mais uma vez contigo aí. Então é isso, pessoal. Bom, Boa noite, valeu, pessoal. pessoal. Obrigado, Magno.